um texto que me inspira, um texto que sempre me abençoa. Todos comigo aí, Gênesis 26, amém? Antes da leitura, o reforço de que sexta-feira, que dia, pessoal? Sexta-feira, dia 7 de maio, nós teremos aqui o Desperta Débora, Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Um movimento poderoso de oração, mães e pais que oram por seus filhos, a partir das 7h30 da noite, aqui mesmo, no nosso templo. Uma palavra direcionada ao pai, à mãe, um tempo de clamor pelos nossos filhos, da certeza também de que Deus vai sará-los em nome de Jesus. O texto diz assim, Gênesis 26, já está projetado para você. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor, e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras, e confirmarei a aliança que tenho feito a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Fala comigo assim, obedeceu a minha voz. Escuta com atenção agora. E guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O verso 6 diz, assim habitou Isaque em Gerar. Palavra de Deus para nossa edificação na noite de hoje. Meus irmãos, minhas irmãs, capítulo 26 do Gênesis, começa com uma afirmação aterradora, preocupante. Capítulo 26 do Gênesis diz, e havia fome na terra. Talvez, para a maioria aqui, essa expressão fome, passe bem distante, eu tenha passado bem distante de nós. E graças a Deus por isso. Eu não sei, e também ninguém precisa se indicar, sinalizar. Eu não sei se temos aqui nessa noite, ou na transmissão, alguém que conheça, na prática, a palavra fome. Talvez alguém no nosso meio, na infância, vindo de uma criação difícil, de uma família mais simples, tenha passado por isso. Eu, graças a Deus, não sei o que é isso, na prática, na literalidade. Eu a conheço dos livros, da televisão, das reportagens. Mas a Bíblia diz que havia fome na terra. Não era uma crise pontual que tomava uma família, não. Quando a Bíblia fala de uma crise na terra, a Bíblia fala de uma geografia, a Bíblia fala de um problema que se instalou e alcançou a coletividade. Porque uma coisa é eu enfrentar um problema, a sua família enfrentar um problema. Outra coisa é quando o problema toca todas as famílias, e é basicamente o que temos vivido nessa pandemia. O texto fala de um problema que se instala e ele toca a coletividade. E nesse contexto de fome, Isaque vai tomar uma decisão. Como chefe de família, Isaque vai tomar a decisão de sair daquela geografia, de sair daquele território, de sair daquele ambiente e procurar melhores condições de subsistência para a sua família. É importante também dizer que essa expressão, sobrevindo fome à terra, ela é comum no livro do Gênesis. Ela já tinha aparecido antes,
No capítulo 12 do Gênesis, Abraão passou por uma situação semelhante a essa, o pai de Isaac. Isaac vai passar por uma situação de fome. E depois a gente vai ver no capítulo 46, José também experimentando uma situação semelhante, porque a fome tinha se instalado sobre a terra. Então veja que o mesmo problema, ele reaparece em tempos diferentes. Lembra do que Salomão disse lá em Eclesiastes capítulo 1, verso 9? Não há nada de novo debaixo do céu. Não há nada que esteja acontecendo hoje que não tenha acontecido no passado, que não vá acontecer de novo daqui a algum tempo. Não tem nada de novo. As coisas elas vêm e vão, os problemas vêm e vão. Então essa situação de fome, ela já tinha se instalado outras vezes. Agora, por que isso acontecia? Por que a fome se estabelecia sobre a terra? Basicamente por causa da ausência de chuva. Muito comum na Palestina. Um ambiente muito árido, um ambiente muito seco. O profeta Elias, por exemplo, ele experimentou 3 anos e meio sem chuva. E a Bíblia diz que no contexto do ministério profético de Elias, onde por 3 anos e meio não choveu, a Bíblia diz que a escassez tomou toda a terra. Os animais não tinham o que comer, os animais não tinham o que beber, e eles experimentaram naquele contexto também uma situação muito grave. Terra seca, terra sem chuva, terra rachada, as sementes morriam, as sementes não vingavam, o desespero daquela população que sobrevivia basicamente da agricultura era iminente. Sem chuva, sem terra boa, o desespero bate a porta. Não tem o que comer, não tem o que vender, os animais começam a morrer de fome, os animais começam a passar sede. É o que a gente encontra, por exemplo, no livro do profeta Joel, o caos se instala em todos os níveis. E nesse cenário, Isaac quis sair da sua terra, e ele quis se deslocar ao Egito. Uma decisão razoável. Seria o mesmo que instalou-se uma crise aqui em Volta Redonda, no interior, olha, não tem trabalho, não tem isso, não tem aquilo, para onde nós vamos? Nós vamos para onde tem mais recursos. Talvez, no caso, o Rio de Janeiro. A maior cidade, a cidade mais estruturada. É o que Isaac está pretendendo fazer. Ele quer fugir dessa fome, ele quer fugir dessa escassez, e ele quer ir para o Egito. Contudo, na mais grave crise da sua existência, no momento da fome, no momento da escassez, no momento da terra ferida, seca, infértil, improdutiva, Deus se manifesta a Isaac. E geralmente nos momentos mais difíceis é que Deus se manifesta. Para dizer para você, olha, eu estou aqui do seu lado. Você não está sozinho, você não está sozinha. A Bíblia diz, e apareceu o Senhor. Há uma manifestação, uma teofania. O Deus eterno se manifesta ao patriarca. E se manifesta para dizer basicamente o quê? Não desça para o Egito. Em outras palavras, fica nessa terra. Mas meu Deus do céu, era mais razoável sair. Imagine você, Isaac tentando digerir essa orientação de Deus. Deus dizendo, não vai para a grande capital, não busca abrigo lá, fica nessa terra. Aquilo ecoava, fica nessa terra, fica nessa terra, fica nessa terra. E ele olhava para a terra e a terra está seca. A terra está infértil, os pastos estão secos, seus animais estão emagrecendo, quando não morrendo. Uma direção, uma orientação que parece ilógica. Fica nessa terra, Isaac. Não vai, não sai. E Deus diz para ele, fica aqui. Porque aqui nessa terra, eu vou te abençoar. Nessa terra que hoje você
a enxerga como terra de sequidão, como terra de escassez. Aqui eu vou te multiplicar. E sabe o que é interessante? Debaixo dessa orientação de que vou te abençoar, vou te multiplicar, vou estabelecer, eu vou cumprir a aliança que fiz com Abraão, nesse mesmo texto, nesse mesmo diálogo, o próprio Deus vai dizer a Isaac o seguinte, verso 5. Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus preceitos. A Bíblia diz no capítulo 26 que Abraão tinha passado por uma situação semelhante, não é isso? Uma fome semelhante a essa já tinha vindo nos dias de Abraão. E Deus está dizendo a Isaac, o teu pai, no momento da fome, no momento da dificuldade, teu pai obedeceu a minha voz. Teu pai guardou os meus preceitos. Eu cuidei do teu pai. Eu vou cuidar de você também. Uma palavra aos pais. Uma palavra às mães. A maneira como você enfrenta hoje os teus desafios. A maneira hoje como você enfrenta as suas guerras. Vão ser inspiração para as guerras que os teus filhos enfrentarão lá no futuro. A tua postura, tua hombridade, tua firmeza, tua constância, tua positividade, tua brandura em meio ao caos, tudo isso vai ser referência para que teus filhos encarem as guerras e as lutas deles da mesma forma que você enfrentou as suas. Deus está dizendo, olha para o teu pai. Teu pai passou por isso. Teu pai não fugiu. Mas teu pai obedeceu a minha. E eu cuidei do teu pai. Faz a mesma coisa. Anda na pegada dele. E aí uma pergunta inquietante. Será que os nossos filhos, nossos amigos, será que nossos familiares, nossos irmãos, será que as pessoas próximas a nós podem andar na nossa pegada? Será que as nossas pegadas são boas? Deus está dando um testemunho maravilhoso a respeito de Abraão. Geralmente a gente dá testemunho a respeito de Deus, não é assim? Deus fez isso, Deus fez aquilo, não é assim? Aqui é o contrário. Aqui é Deus dizendo, rapaz, Abraão é um cara, ó, ponta firme. Abraão segurou firme na época da dificuldade. Ele ouviu a minha voz, ele obedeceu aos meus mandamentos, ele guardou a minha palavra. Deus testemunhando a respeito de alguém. Isso é uma coisa impensável, né? O Deus eterno, o Deus de toda a terra, testemunhando a respeito de Abraão. E a Bíblia diz que Isaac, no verso de número 6, também obedeceu à voz do Senhor. O texto diz, assim habitou Isaac em Gerar. Ele estava pretendendo sair, mas diante da orientação de Deus, ele disse, eu também vou obedecer como meu pai. Eu vou me estabelecer. E usando uma expressão muito comum, eu vou ficar aqui, e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser que seja. A terra está seca, não tem água nesse lugar. O pasto está seco, os animais estão emagrecendo, os animais estão morrendo. Eu não tenho o que fazer. Não adianta jogar semente porque não tem como regar. Mas Deus está falando para ficar, eu vou obedecer. Mas seja o que Deus quiser. Isaac ficou. E a Bíblia diz, no verso 12, é importante que a gente visualize, depois eu vou desenvolver. O verso 12 declara que Isaac semeou, onde, gente? Era uma terra nova, não? Era uma fazenda nova que ele tinha comprado? Terra? Não, era a mesma terra. A mesma terra que tinha sido alcançada pela fome, a mesma terra da escassez, a mesma terra não regada. Debaixo da orientação de Deus, ele decidiu semear naquela terra. E a Bíblia diz que ele colheu naquele mesmo... No mesmo dia, pessoal? Mesmo dia não, né? Não era no mesmo dia.
Aqui mora um dos problemas. Porque a gente quer obedecer à voz de Deus e quer que aconteça no mesmo dia. Essa conta não vai fechar, pessoal. Porque a semente, uma vez lançada na terra, há que se esperar que o processo de quebra, de germinação, aconteça, mas não do dia para... E esse processo todo, do lançar da semente que morre, que se parte, esse processo, ele acontece longe dos nossos olhos. Outro problema, né? O primeiro é a questão do tempo, porque a gente semeia, a gente ouve a voz e quer que aconteça para ontem. E o segundo, que acontece tudo, muitas vezes, longe da nossa vista. A gente não está vendo, mas Deus está trabalhando. O texto não diz que ele colheu no mesmo dia ou na mesma semana. Muito bom quando acontece dessa forma, né? Mas aqui não. Foi preciso uma espera de meses. Precisou esperar. Mas naquele mesmo ano, ele colheu 100 medidas. 100 medidas. Para cada semente lançada, estabelecida, 100 por um. 100 frutos daquela semente. Porque Isaac era um agricultor tremendo? Não. Porque Isaac dominava as técnicas mais avançadas de agricultura da época? Não. Porque Isaac dominava as técnicas de irrigação? Não. Por que que prosperou mesmo numa terra seca? Qual a razão? Porque o Senhor o abençoava. Um dia do favor de Deus, da bênção de Deus, valem mais do que 1000 dias de trabalho. Essa frase é de um homem chamado Mike Murdock. Um dia que você sai para trabalhar debaixo da bênção de Deus, valem mais do que 1000 dias de trabalho sem a ajuda de Deus. Você já teve um dia de trabalho que você saiu, tudo deu certo naquele dia? Já teve? Fala que teve, irmão, por favor. Pelo menos um dia assim de trabalho, né? Você foi achando que não ia fechar o negócio, fechou. Você foi achando que não ia conseguir resolver, resolveu. O dinheiro que você achou que não estava lá te esperando. Já teve um dia assim, não já? Talvez não muitos como você gostaria, mas já teve. A gente chama esse dia do dia do favor de Deus. É o dia que as coisas acontecem para a glória do nome dele. Mas eu quero trazer aqui rapidamente 3 lições que a obediência de Isaac me ensina. Fala assim comigo, 3 lições que a obediência me ensina. Primeira lição que a obediência de Isaac me ensina. Primeiro, a obediência é um princípio inegociável. Precisamos entender que Deus não negocia. Quando o assunto é o quê? Obediência. Deus não negocia. Deus não abre concessão. Não é aquela coisa do tipo, Isaac, olha só, eu queria que você ficasse aqui. Mas já que você não quer ficar, vamos encontrar um meio termo? Nem eu, nem você. Já viu esse negócio? Não. Nem eu, nem você, Isaac. Nem aqui, nem lá. Fica no meio do caminho. Deus abre negociação? Não. Não abre. O imperativo é, não sai, fica. Dá meio passo, já é desobediência. Porque 99% de obediência é desobediência. Ah, pastor, eu quase tirei 10. Eu fiz tudo certinho que Deus mandou. Eu fiz 99% daquilo que Deus havia ministrado ao meu coração. Se você fez 99%, você não obedeceu. Porque 99% de obediência acaba sendo desobediência. Agora, Isaac tinha bons motivos para apresentar a Deus. Tinha ou não tinha, gente? Ô Deus, olha só, o senhor não está entendendo. Daí da eternidade, o senhor acho que não percebeu. O senhor acho que não pegou legal o que está se passando aqui na terra. Talvez o senhor tenha perdido algum capítulo aqui. Olha só,
Não está chovendo. Os rios estão secando, os ribeiros estão secando. O pasto está seco há tempos. Meus animais estão morrendo, daqui a pouco não tem força nem para sair daqui. É muito mais razoável, Senhor, ir para o Egito, lá tem celeiros grandes, lá eles guardam comida, lá eu consigo sobreviver. Isaac teria bons argumentos para apresentar a Deus. Razões não lhe faltavam. Mas vejam, Deus não negocia quando o assunto é obediência. E a obediência, ela sempre vai exigir muito de nós. Ser obediente não é para qualquer um. Especialmente ser obediente a Deus, num mundo tão apelativo e tão tentador como esse. Ser obediente aos princípios da palavra, num mundo que grita nos nossos ouvidos o tempo todo, seus valores, seus princípios, não é fácil. Ser obediente a Deus nessa geração, talvez seja um dos maiores desafios que cada um de nós enfrenta. Então, em primeiro lugar, obediência é um princípio inegociável. Quando eu falo de obediência, não é obediência, uma obediência abstrata, subjetiva, não, é obediência aos princípios da palavra de Deus, que são imutáveis. Segunda lição, que a obediência de Isaac me ensina. Embora a obediência cobre um preço alto, a desobediência custa mais caro. Fala assim comigo, a obediência cobra um preço, mas a desobediência custa mais caro. As duas vão cobrar um preço. Ok? Mas se a obediência cobra caro, a desobediência cobra mais caro ainda. Pastor, traduz. A nível de consequência. Se obedecer vai exigir de nós entrega, renúncia, sacrifício, fé, mas vai ter resultados, a desobediência também vai trazer os seus resultados. E os resultados da desobediência, eles são assustadores. Há um texto clássico no Antigo Testamento que trabalha o paralelo da obediência com a desobediência, que é o Deuteronômio 28. Põe aí para mim, Vitor, por favor. Deuteronômio 28 é um texto autoexplicativo, ele não precisa de grandes abordagens, e ele vai estabelecendo esse contraponto entre a obediência e a desobediência. Deuteronômio 28, verso 1 diz: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, ou seja, se fores obediente a tudo que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando o quê? Quando ouvires a voz do Senhor, quando fores obediente. E aí segue-se uma lista dos resultados da obediência. Eu não vou ler, a lista é extensa. E depois, no verso 15, diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, para cuidares em fazer todos os seus mandamentos, eis que também virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Lê depois e conclua por si mesmo. Veja se a desobediência não custa mais caro que a obediência. No assunto obediência, no Novo Testamento, eu tenho como referência Jesus. Paulo, apóstolo, na carta aos Filipenses, ele vai dizer que ele, tomando a forma humana, mesmo sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, esvaziou-se e foi obediente, até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, dando a Jesus um nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua um dia confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso não é só obra graciosa do Pai, isso é resultado da obediência, porque ele foi obediente.
obediente, 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 até morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Amém, queridos? Esse V de vitória, antes de ter subida, ele tem descida. A descida de Jesus foi a sua obediência aos propósitos do Pai. Na hora de decidir se vai obedecer ou vai desobedecer, avalie que a obediência custa. É óbvio que custa. Para obedecer tem que renunciar. Para obedecer tem que abrir mão. Para obedecer tem que controlar impulsos. Para obedecer tem que tomar a cruz. A obediência custa? Custa, mas a desobediência custa muito mais caro. Para terminar, terceira lição que a obediência de Isaac me ensina. Deus nunca, eu fui aqui rígido, absoluto, nunca é uma palavra forte, mas é essa a palavra. Deus nunca abre mão de que façamos a nossa parte. Deus prometeu a Isaac o quê? Prosperá-lo naquela terra, foi ou não foi? Deus disse para ele, vou te multiplicar, não vai te faltar nada. Promessa gloriosa, né? Mas Isaac podia fazer isso aqui, ó, cruzar os braços. Isaac podia entrar para a tenda, deixar uma fresta lá da cortina aberta para entrar um ventinho gostoso e ficar deitado esperando Deus fazer? Não, vou ficar aqui porque Deus falou que vai fazer. Deus mandou ficar, eu vou ficar, então, né, Deus vai prover. É assim que funciona. A Bíblia diz que Isaac semeou. Deus mandou anjo para semear, querido? Deus mandou anjo para revirar a terra? Não. Esse é um dos nossos problemas. A gente às vezes faz uma leitura equivocada do agir de Deus. Tem muita gente fazendo uma leitura equivocada do agir de Deus. Ah, eu tenho promessa. Legal, eu também tenho. Todos nós temos. Agora não faz a sua parte não para você ver. Não vai semear não para você ver. Não vai estudar não para você ver, querido. Não vai acordar cedo não. Não vai assistir a aula online lá para tu ver não o que vai acontecer. Não vai fazer o curso não. Fica deitado. Fica lá de boa. Netflix. Oh glória, aleluia. Isso não vai te dar resultado nenhum. É o conhecimento inútil. Vai te agregar pouca coisa ou quase nada. Isaac precisou transpirar. Precisou? Talvez alguns aqui tenham esse conhecimento empírico. Ah, pastor, eu vim da roça. Eu sei o que é semear. Eu sei o que é ter que revirar a terra. Eu sei o que é debaixo do sol ter que espalhar sementes. Eu sei o que é ter que voltar lá e fechar as covas, os buracos. Eu sei o que é ter que carregar água depois para vir regando tudo. Eu sei o que é ter que persistir nesse ato de regar. Eu sei o que é viver isso e depois começa a germinar, ter que espantar as aves lá, os pássaros, aqueles animais que vêm comer. Então, é isso que esse texto quer nos ensinar. Que Deus tem promessas para a minha vida, que Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem promessas para essa igreja, mas a vida é um contínuo ato de semeadura e colheita, semeadura e colheita, semeadura e colheita. Você não se deu conta hoje, quarta-feira, mas você espalhou um monte de semente por aí hoje. Espalhou ou não espalhou? Claro que você espalhou. É claro que você espalhou. Só que a gente está espalhando semente e não está percebendo. Depois aquilo volta sobre nós e a gente pergunta por que voltou. De onde veio isso? Da onde veio isso? Você que lançou. E muita coisa que hoje as pessoas estão colhendo, na verdade, é só resultado daquilo que elas plantaram. Nada diferente. Sorte e revés é só no banco imobiliário, pessoal. Na vida não tem sorte e revés. É semeadura e colheita. A Bíblia diz, tudo que o homem plantar, isso também
colherá. Amém para isso? Então, você tem promessa, amém para isso? Tem alguém com promessa de Deus aqui? Você tem promessa de Deus. Agora, faz a sua parte, querido. Deus nunca abre mão de que façamos a nossa. Eu vou encerrar, é como se o próprio Deus dissesse assim: Isaac, olha só, fica aqui, vou te prosperar, vou te multiplicar, vou te abençoar. Só que é o seguinte, Isaac, te prometo isso tudo, mas faz a sua parte. Isaac, vai e vença. Se você semear, se você se esforçar, Isaac, eu sararei, eu vou sarar a sua terra, Isaac. Isaac, não sai não, porque eu vou sarar a sua terra. Isaac, fica porque eu vou curar. Isaac, fica porque eu vou restaurar. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu vou sarar, eu vou curar, eu vou restaurar. Tempos novos virão, creia nisso em nome de Jesus.